Gálatas 6,14. Diz assim o texto: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos rogar de Ti agora a orientação, a instrução, a disciplina, a exortação, o encorajamento proveniente da Tua palavra e do poder do Teu Espírito. Dependemos do Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor se agrade de se revelar ao Teu povo mais uma vez, mediante a pregação. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema desta mensagem é a cruz de Cristo. Baseado no texto que nós acabamos de ler, longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vivemos numa época onde, sem dúvida, a palavra cruz, o símbolo cruz, o significado da cruz está em decadência. Infelizmente, mesmo no meio das nossas igrejas, ditas igrejas evangélicas. Deixe-me passar algo que recebi a respeito de uma informação de uma pesquisa feita já há alguns anos atrás, em 1995, entre 6 e 8 países, sobre símbolos. O resultado dessa pesquisa nos diz que o símbolo dos Jogos Olímpicos foi reconhecido por 92% dos entrevistados. 92%. É uma boa média. O símbolo do McDonald's, esse você reconheceria. O símbolo do McDonald's foi reconhecido por 88% dos entrevistados. O símbolo da Shell e o símbolo da Mercedes foi reconhecido por 74% dos entrevistados. Mas o símbolo da cruz foi identificado como símbolo da fé cristã por apenas 54% dos entrevistados. Portanto, a triste verdade é que a cruz de Cristo está sendo dessacralizada. Ela perdeu o seu lugar, ela tem sido removida do centro da fé cristã. Infelizmente, claro, até mesmo entre nós. Se nós formos às livrarias, ou pesquisarmos o nome do Senhor Jesus Cristo nas nossas mídias sociais ou na internet, o que você encontrará e eu encontrarei, muito possivelmente, são verdades, mas verdades que ignoram quase que completamente a cruz. Nós ouvimos falar sobre espiritualidade, nós ouvimos falar sobre vida de oração, nós ouvimos falar sobre princípios de uma liderança eficaz, nós ouvimos falar a respeito dos milagres, a respeito dos sinais, das parábolas e do ministério terreno de Jesus em grande escala. Mas a cruz normalmente é apenas um detalhe lembrado por muito poucos. Livros sobre a cruz de Cristo são minoria nas livrarias chamadas evangélicas por aí. A cruz de Cristo foi deixada de lado. Todavia, para nós e para a Escritura, a cruz é o centro da fé cristã. A cruz é primordial. A cruz é o coração da boa nova. Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz a Escritura. E a verdade fundamental da cruz é, sem dúvida nenhuma, algo que não pode ser desprezado por nenhum de nós. Na verdade, toda a vida de Cristo, para a qual normalmente nós nos atentamos tanto quando lemos os evangelhos, é nada mais do que uma preparação para a cruz. Quando alguém, ouvindo o ministério do Senhor Jesus Cristo, suas palavras a respeito da sua morte dentro de alguns dias, procurou repreender Jesus, dizendo: Senhor, jamais morrerás, tu és mestre, é o nosso Senhor, isso não vai acontecer contigo. O Senhor Jesus responde dizendo: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas dos homens. Porque o Senhor Jesus sabia que a cruz era o alvo do seu ministério. Era o clímax da narrativa bíblica. Era o motivo pelo qual ele veio. Ele veio para morrer pelos nossos pecados naquela cruz. Os braços da cruz, tanto um quanto o outro, apontam e aparecem, cobrem desde Gênesis até Apocalipse. Desde Gênesis, quando Deus promete finalmente a Adão que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Até Apocalipse, quando encontramos o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, ressurreto, glorificado,
e numa vida e numa eternidade junto ao seu povo salvo e redimido por ele. A principal notícia da cruz e a principal notícia da Bíblia é: Jesus Cristo veio morrer pelos nossos pecados. Tudo antes foi preparo para isso. Tudo depois é desdobramento disso. A cruz é central na vida do crente. Sem cruz não existe cristianismo. Se não fosse aquela sexta-feira de Páscoa em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, ninguém poderia dizer que é salvo, ainda que seja um grande admirador das palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Portanto, há aqui alguns erros que um cristão não pode cometer sobre a cruz. Primeiro, ele não pode omitir ou ignorar a cruz. Fingir que a cruz não aconteceu, pular essa página, dizer que ele é o cordeiro, mas não que foi morto. Nós gostamos mais da figura do leão, mas ele é leão porque antes ele foi o cordeiro que foi morto. E diz a Bíblia, desde a fundação do mundo, porque isso quer dizer que esse era o plano de Deus desde a eternidade. Além disso, não podemos, e muitas pessoas fazem isso, atribuir outro significado à cruz de Cristo, senão o significado puro e simples que a Bíblia dá. Meus irmãos e irmãs, me ouçam. Hoje as pessoas têm dito que a cruz, na verdade, é um exemplo, é uma prova de que os humildes são oprimidos. E a ressurreição, sim, é a verdade fundamental de que os oprimidos, no fim das contas, se levantam em revolução e vencem o opressor. Olha, é bonito, mas é outro significado que a Bíblia apresenta. Para a Bíblia, a cruz é fundamental para a salvação dos nossos pecados. Jesus Cristo foi até lá. Além disso, nós não podemos retirá-la do seu lugar, porque ela é a doutrina central apostólica. O apóstolo Paulo disse: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. O Evangelho e o poder de Deus vem mediante a palavra da cruz. O Espírito Santo atua mediante a nossa exposição à palavra da cruz que recebemos. A boa nova do Evangelho é: alguém foi à cruz e se tornou maldição em seu lugar. Portanto, a cruz é central. E esse texto que nós estamos lendo é um texto que fala a respeito da cruz de Cristo. Longe, diz a Bíblia, esteja de mim gloriar-me, senão na cruz. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu, claro, crucificado para o mundo. A partir desse texto eu quero tirar algumas verdades que nos mostram como você e eu precisamos voltar para o puro e genuíno Evangelho da cruz do Senhor. E eu vou começar dizendo que a cruz de Cristo, para o cristão, é fonte de segurança. Você vai ficar nesse texto, vai olhar comigo, porque tudo que eu disser vai ser extraído daqui, tá bom? Então veja que o apóstolo Paulo diz: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz. Gloriar-me na cruz. O apóstolo afirma que se gloria, e se gloria na cruz. O que se gloriar significa? Talvez, quando nós ouvimos essa palavra, pelo fato de estarmos acostumados a dizer glória a Deus, glorificado seja Deus, a Deus toda glória. Então nós ouvimos isso e parece soar até estranho. Oxe, se Deus merece toda glória, por que ele está dizendo que ele vai se gloriar? Perceba que não é esse o significado da palavra nesse contexto aqui. A palavra gloriar-se aqui é descansar em algo, é se apegar em algo. É ter algo como a sua garantia, como a sua fonte de confiança. Quando ele diz se gloriar, todos nós nos gloriamos em muitas coisas. Podemos nos gloriar na nossa conta bancária, no nosso diploma na parede, na nossa habilidade para fazer isso ou aquilo. Ele está dizendo: eu me glorio na cruz do Senhor. Se você ler a carta aos Gálatas, havia um problema, e esse problema está vinculado a um ritualismo judaico que as pessoas diziam que era necessário acontecer para que alguém fosse salvo. Eles diziam: olha, você tem que crer em Jesus, está certo. Primeiro passo, ok, está confirmado, é isso mesmo. Porém, você também precisa cumprir a lei de Moisés para que você seja salvo. Qual o problema disso? Que eles diziam: você precisa de Jesus mais alguma coisa. Jesus mais o sábado. Jesus mais a circuncisão, Jesus mais os rituais, Jesus mais os sacrifícios. E eles estão dizendo, e Paulo está combatendo essa doutrina, dizendo: longe de mim me gloriar, senão na cruz. Porque a cruz é a nossa única fonte de segurança. Não é porque você tem uma grande força de vontade,
ou é alguém disciplinado, ou é alguém que no fim das contas conseguiu fazer muitas coisas na igreja, coisas boas, coisas pelas quais nós damos graças a Deus, mas não são por essas coisas que você chegará à presença de Deus. Você chega à presença de Deus pela cruz, só por lá. Tem um livro, olha, se você não comprou esse livro, você tem que comprar esse livro. Esse livro você tem que comprar, eu tenho. Eu não falei nada, só disse que eu tenho. Esse livro é muito famoso, é um clássico da história cristã, se chama O Peregrino. Você tem que ter esse livro, certo? Você tem que ter esse livro. E na história do Peregrino conta-se que um homem, cujo nome dado pelo autor é Cristão, ele carregava no começo do livro um grande fardo nas suas costas, um fardo pesado. E se você ler a trajetória de Cristão, em vários momentos ele tenta encontrar meios de se livrar daquele fardo. Mas tudo que ele fazia, no fim das contas, deixava o seu fardo ainda maior e mais pesado por causa da culpa. Aquele fardo eram seus pecados e a culpa que os seus pecados carregavam sobre ele. Finalmente, depois de uma longa jornada e de vários lugares por onde ele passou e vários personagens que ele encontra, ele se depara finalmente com a cruz no Calvário. E quando ele olha para a cruz, diz o escritor, o autor, que o fardo é removido das suas costas. Por quê? Não por causa de todas as coisas que ele experimentou antes, mas porque ele olhou para a cruz. E olhando para a cruz, a sua culpa é expiada. O peso vai embora, ele está livre. Essa é a cruz de Cristo. Portanto, o que eu quero dizer para você é, se você tem algum motivo de glória pessoal, hoje é o dia de abandoná-lo e dizer: eu confio apenas no que houve na cruz do Calvário. E isso é suficiente para a minha salvação. Jesus morreu em meu lugar. E é nisso que eu estou confiado. Deixa eu dizer, isso não é uma opção. Não estou te dando a opção de dizer assim: olha, eu acho, pastor, que eu vou crer nisso daí. Ou você crê, ou está perdido. Não há outro motivo ou outra fonte de segurança na palavra de Deus, a não ser a cruz de Cristo. Segundo lugar, a cruz de Cristo é o antídoto para a idolatria. E eu vou tirar isso desse texto também. Mais uma vez eu leio, mas agora eu dou destaque a outra palavra. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele usa esse senão? Porque a cruz de Cristo é singular. Não há outra fonte como ela. Ela é incomparável. Agora veja, singular em que sentido? Porque, pelo que nós sabemos da história, Jesus não foi a única pessoa que morreu na cruz, que morreu numa cruz. Na verdade, quando Jesus morreu, haviam 2 outros ladrões, uma à direita e uma à esquerda, em cruzes também. Na verdade, se nós ouvirmos e lermos um pouquinho da história, ou se, por exemplo, você ver aquele clássico filme Espartacus, esse é bem antigo, 1960. Mas você acha esse filme para ver. Ele retrata, por exemplo, como termina a Guerra dos Gladiadores. Ocorreu entre 73 e 70, antes da era cristã. E se você assistir esse filme, você perceberá que os escravos e os gladiadores que perdiam eram todos crucificados. Haviam 6.000 homens crucificados na Via Ápia, na chegada na cidade de Roma. Várias pessoas morriam na cruz. Por que, afinal de contas, nós dizemos que a cruz de Cristo é singular? E a resposta é, segundo o que nós entendemos, a cruz de Cristo é singular, não por causa da cruz em si, mas por causa de quem foi colocado nela. Quem foi colocado nela foi o Senhor da glória. Portanto, a cruz é o Evangelho. Nós não devemos nos enganar. Quando estudamos a Escritura, fica claro, no começo ao final, que o Evangelho é Cristo morto, sepultado e ressurreto. Esse é o Evangelho. Ninguém mais pode dar essa segurança senão Jesus Cristo. Hoje eu falava com os nossos adolescentes na IBD, que se alguma outra pessoa muito boa, perfeita, morresse na cruz, ela ainda não seria capaz de nos salvar dos nossos pecados. No máximo, talvez ela poderia salvar alguém por quem ela morreu no lugar. Mas os efeitos da morte de Cristo na cruz impactam toda a humanidade. E se possível fosse, ou se Deus quisesse assim, de fato todos seriam salvos. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar os pecados do mundo inteiro. Por quê? Porque ele era Deus encarnado e foi ele quem tomou o nosso lugar. Se eu morresse por você na cruz, na verdade não ia resolver nada. Eu estaria perdido e você também. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Agora veja, por que eu estou dizendo
que a cruz de Cristo é o antídoto para a idolatria? E a resposta é, porque esse texto nos mostra que não há outra fonte de glória senão em Jesus Cristo. Deixa eu explicar uma coisa para você. O seu coração é uma fábrica de ídolos, disse João Calvino, e eu concordo com ele. Nós criamos ídolos. Você e eu, sem perceber, antes que nós nos demos conta, estamos idolatrando várias outras coisas que não o Deus que é digno de toda honra e toda glória. Nós idolatramos o emprego, nós idolatramos o trabalho, idolatramos muitas vezes a família, idolatramos a conta bancária, idolatramos inclusive a própria obra de Deus e não Deus da obra. Fazemos isso o tempo todo. O que a gente idolatra? É aquilo que confere sentido à nossa vida. É aquilo que faz a sua vida valer a pena. É aquilo que você diz que não pode viver sem. Isso que confere a você identidade, isso é o seu ídolo. Mas a Bíblia diz que a única fonte de glória para o apóstolo Paulo era a cruz de Cristo. Portanto, se você estiver seus olhos fitos na cruz e ela for o centro da sua fé, não há espaço para outros ídolos. Não haverá espaço para eles. Qual é o antídoto para a idolatria do coração? A cruz. E é por isso que a gente precisa ter ela na nossa fé. Terceiro, a cruz de Cristo é majestosa. Ainda estou nesse texto, agora eu destaco outra palavra. Longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso destacar isso. Por que eu digo que a cruz de Cristo é majestosa? Porque nela o Senhor cumpriu sua missão. Mas eu quero muito que você perceba que o texto usa a expressão Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e amigos, eu quero dizer para você que o que a Bíblia nos ensina é que Jesus é Senhor. Você ouviu isso? Jesus é Senhor. Para ser membro dessa igreja local, você precisa ter uma certeza. Qual? Que Jesus é Senhor. Na verdade, esse é o brado do Novo Testamento. Lembre-se, por exemplo, de Romanos capítulo 10, versículo 9, texto muito conhecido que fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Lembra disso? Ou Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, que fala que o Senhor Jesus Cristo morreu, foi obediente até a morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Senhor. Agora veja bem, essa palavra Senhor é diametralmente oposta à palavra servo ou à palavra escravo. Quem morreu na cruz eram escravos. Senhores não morriam na cruz. Na verdade, a cruz era um tipo de morte terrível. A cruz era destinada para criminosos, bandidos, escravos. Nenhum cidadão romano morria crucificado, a não ser por decreto direto do próprio imperador. Não era nem sequer educado mencionar a cruz numa conversa. Era algo antiético. As pessoas não faziam isso. A cena da cruz era horrenda, era terrível, era feia. Então parece que tem um paradoxo da cruz. A cruz destinada a escravos, destinada a criminosos, destinada a malditos. Nessa cruz, o Senhor da glória foi pregado. O dono de todas as coisas, o detentor de todos os direitos, o proprietário, o possuidor de toda autoridade e dignidade. Esse Senhor Jesus foi até a cruz e morreu por causa dos nossos pecados. Então veja bem, por que eu disse que a cruz é majestosa? Porque na cruz, o Senhor de toda a glória cumpriu a sua missão. Na cruz, o Rei dos Reis cumpriu a sua missão. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Então veja bem, por que esse paradoxo foi possível? Por que um rei morreu como um escravo? Por que um senhor morreu como um servo? Aqui está a resposta. Em primeiro lugar, por causa do amor dele. Por causa de pecadores como você e eu. Enquanto você não entender o paradoxo da cruz, o amor de Deus não vai fazer sentido para você. Vou repetir. Enquanto você não entender o paradoxo da cruz, o amor de Deus não vai fazer sentido para você. O amor de Deus, segundo a Bíblia, não é medido pelo que Ele te dá, no sentido de bens materiais. Um marido, um carro, promoção no emprego. Claro que essas coisas todas são ótimas. Marido, eu não sei se é ótimo, deve ser, né? Espero que seja. Pelo menos os daqui da igreja tem que ser, irmãos, em nome de Jesus, hein? Eu estou tentando também. Porém, ainda que Deus não nos dê essas coisas, eu devo dizer a você, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Portanto, quando o rei morre, quando o Senhor entrega a sua vida na cruz, como um maldito, como um escravo, como um afligido, como um oprimido, como alguém de quem não fizemos caso. Eu não combinei a leitura do texto com o irmão Rod. Ele nem sabia que eu ia pregar isso. Mas quando isso acontece, o que nós encontramos lá? Um amor inexplicável. Aquela pessoa que creu em Cristo Jesus e foi alcançada pela sua graça pode dizer sem medo de errar: Deus me ama. Deus me amou. E é por isso que a gente canta: eu vivo feliz porque eu sou de Jesus. Porque Deus me amou. Eu sendo um pecador. Eu queria muito, irmãos aqui, sem hipocrisia, tá bom? Você e você mesmo, olhe para a sua vida e pergunte se você é merecedor do amor de Deus. Olhe para a sua vida. Lembre-se daqueles pecados que você comete repetidas vezes. Lembre-se da sua rebeldia, muitas vezes contra ensinamentos claros da palavra de Deus. Mas ainda assim Deus amou pecadores como você. Que muitas vezes não consegue perdoar alguém, sendo que foi perdoado. Mas o Senhor da glória morreu na cruz porque amou você. Portanto, nós não podemos deixar de lembrar disso. Mas é aqui que o amor de Deus é medido. É na cruz. E é desse jeito. Além disso, a cruz também nos mostra que a humildade do Senhor Jesus Cristo. E esse é o segredo para que você e eu sejamos humildes também. Perguntaram, mais uma vez eu vou citar o homem, né? João Calvino, quais eram as principais virtudes que um servo de Deus deveria ter. Ele disse: humildade, humildade, humildade. Foi o que ele disse. Por quê? Porque se o Senhor da glória foi morto como escravo em nosso lugar, por que nós ainda queremos ser exaltados diante dos olhos dos homens desse mundo? Hã? Como diz Charles Spurgeon, se o Senhor da glória subiu à glória, subiu aos céus, passando pela cruz e sendo escarnecido, humilhado, torturado pelos homens, por que você e eu esperamos os aplausos das pessoas para nos motivar a continuar servindo fielmente? Hã? É a cruz de Cristo que nos lembra que você ama a Deus por causa do que Ele fez por você. Se isso não te impactar, nada mais impacta. Ei, a gente tem que parar com isso, inclusive. A gente tem que parar com isso, inclusive. Sabe o quê? A gente fica buscando métodos secundários para atrair as pessoas para a igreja. Hã? Sabe por que as pessoas têm que vir? Por causa do impacto da cruz de Cristo na vida delas. E se isso não fazer elas virem, olha, nada mais vai ser poderoso para fazer. Nada mais. É por isso que essa igreja aqui não vai apelar para os artifícios do mundo, não. Nós vamos pregar Cristo crucificado. Vem aqueles que o Senhor Deus quiser trazer. Quarto lugar, a cruz de Cristo nos une. Vou pontuar mais uma vez um pronome desse texto. Longe de mim esteja gloriar-me. Você vai decorar esse versículo, né? Estou falando ele tantas vezes. Senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero muito que você veja ele dizer nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já disse que Cristo de fato é Senhor. Muitos de vocês talvez pensem que Ele é Senhor da sua vida. E olha, isso é muito legal, Ele de fato é Senhor da sua vida. Mas Ele não é Senhor só da sua vida. Ele é Senhor da nossa vida. A bem da verdade, Ele é o Senhor de tudo. Você crer ou não nele, não nega o fato, Ele continua Senhor. O problema não está nele, está em você. A nossa fé não muda nada na pessoa de Cristo, Ele continua sendo o Senhor exaltado sobre tudo e todos. Mas veja, o que eu quero dizer aqui é que esse plural nos mostra que pela cruz a nossa vida em comunidade pertence a Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja o que eu quero dizer para você. Na cruz, as barreiras relacionais todas foram vencidas de uma vez por todas. Eu gostaria de ler, já que eu estou em Gálatas, um texto que está em Efésios capítulo 2. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir por gentileza lá. Efésios capítulo 2, você sabe, na verdade na minha Bíblia aqui eu não preciso nem virar a página, está na mesma página aqui, porque as letrinhas são pequenininhas. Mas Efésios capítulo 2 fala dos versículos 1 a 10 sobre a salvação individual, que Deus fez para me salvar. Mas a partir do versículo 11, ele fala daquilo que acontece com aqueles que são salvos. Eles são unidos pela obra de Cristo. E eu vou pontuar especialmente os versículos 18 em diante. O texto diz assim: porque por ele, ambos aqui é judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Faz um favor, aqui onde está escrito, no qual também vós, você coloca seu nome aí no lugar do vós, tá bom? No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Tem 3 figuras aqui. A primeira figura é a figura de uma nação. Em Cristo nós somos concidadãos. Somos cidadãos de uma mesma nação. Quem não é cidadão, não tem determinada cidadania, não tem os mesmos direitos que um cidadão tem. Na verdade, são várias as barreiras que alguém estrangeiro enfrenta quando vai para uma outra terra. Nós sabemos disso, tanto com relação, por exemplo, à língua, quanto com relação, por exemplo, aos próprios direitos com relação ao governo civil e assim por diante. Mas a Bíblia diz que nós agora desfrutamos pela cruz de uma mesma cidadania. Temos os mesmos direitos e o mesmo acesso ao Pai. Diz a Bíblia que nós somos uma família, da qual existe um Pai, que é o Senhor, e diante do qual todos os demais são irmãos. Só tem irmão. Não tem tio, não tem tia, não tem neto. Deus não tem netos, já disse alguém, né? Agora, veja bem, diz a Bíblia que Ele é o grande Pai da família e nós todos fazemos parte disso. Essa é a figura que a Bíblia apresenta para nós. Então, lembre disso, pense nisso. Pela cruz, fomos feitos família. Existem algumas características de uma família. Por exemplo, uma família normalmente tem traços parecidos. Você olha para o filho e normalmente existem traços que te lembram imediatamente do pai. Isso acontece. E nós pertencemos a uma mesma família. Portanto, todos nós devemos ter traços que nos distinguem como filhos de Deus. Mas não só isso. Uma família, especialmente na figura desse tempo aqui, participava inclusive dos mesmos negócios. Quer um exemplo claro? O Senhor Jesus aprendeu a carpintaria de José, seu pai. Se nós somos uma família, nós temos os mesmos interesses. Estamos todos trabalhando na obra do mesmo Deus, que é aquele que sustenta e cuida de todos nós. Além disso, a Bíblia diz que nós somos um edifício. Pedras vivas, diz Pedro, que são colocadas umas às outras, a fim de que um grande prédio seja construído, e esse prédio é a habitação, a morada do Altíssimo. Se alguém quer encontrar a Deus, ele encontra na igreja. A igreja é o lugar onde ele é encontrado. Então veja bem, tudo isso aconteceu pela cruz de Cristo. É por isso que só pela cruz nós podemos andar unidos. Não tem outro jeito. Como a gente fala de união, a gente normalmente fala assim, vamos se esforçar para ter comunhão, vamos chamar o irmão para ir na nossa casa, e aí a gente vai falar da Ponte Preta, do Guarani, ou do Corinthians que perdeu hoje, né? E do São Paulo que estava perdendo, até onde eu sei também, acho pouco, e assim por diante. É disso que a gente fala. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, incrédulo também faz isso. Se a nossa união é pautada no assunto do futebol, qualquer um pode fazer isso. Você já parou para pensar que o principal texto a respeito da cruz de Cristo, que está em Filipenses capítulo 2, é um texto que nos é dado para nos exortar a viver em comunhão e união uns com os outros? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E por que ele está falando isso? Por causa dos versículos anteriores. Tenha cada um o outro superior a si mesmo. Não tem visto cada um o que é propriamente seu, e sim o que é do próximo. Você entende? Só é possível você fazer isso pela cruz. Não tem outro caminho. Finalmente, e essa é a parte boa, ou ruim, não sei, né? A cruz de Cristo mata. A cruz de Cristo mata. A gente deveria falar assim para as pessoas, eu vou te dar um bom método de evangelização, você que está aqui que não é convertido ainda, olha, esse é o momento que eu preciso te convidar à fé em Jesus. Eu quero dizer para você que se você quer viver, ser salvo, quer desfrutar das bênçãos de Deus, quer ter acesso ao Pai, você só precisa de uma coisa, você precisa morrer. Seja bem-vindo à família da fé. É só você morrer e está tudo certo. É isso que a Bíblia nos ensina. A cruz de Cristo mata. Por quê? Porque nela Jesus Cristo morreu. Irmãos, cruz é símbolo de morte. Certo? Não tem para onde a gente correr. Quando Jesus Cristo falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz.
Aquelas pessoas entenderam o que isso queria dizer. Queria dizer que elas iriam morrer. Quem quer seguir a Jesus tem que morrer. Agora deixa eu dizer para você o que isso significa, né? Em primeiro lugar, essa morte, a morte de Cristo, antes de mais nada, ela impacta e divide o mundo inteiro, de uma maneira ou de outra. O evento da cruz foi mais do que algo que aconteceu uma vez com um homem na história. Esse é um evento que afeta todos nós até hoje. A cruz divide o mundo. Existem aqueles que são crucificados para o mundo e vivem para Deus, e aqueles que foram crucificados para Deus e vivem para o mundo. Portanto, em algum desses dois polos, todos nós estamos. Veja o que o texto diz, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. A cruz crucifica o mundo para mim. A primeira ideia, portanto, é que o mundo morre para aquele que recebe a obra de Cristo para a sua salvação pela fé. O mundo está crucificado para mim. O mundo está do lado de lá da cruz. Mas em segundo lugar, a Bíblia diz que essa mesma cruz que crucifica o mundo para mim, me crucifica para o mundo. O fim do texto diz, eu estou crucificado para o mundo. A palavra crucificado está implícita aqui, pelo menos na minha versão. Portanto, eu morri para o mundo. O que tem a ver morte? E a resposta da teologia bíblica mais simples é que a morte nos desobriga e que a morte nos separa. Essa é a ideia central. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, argumenta sobre o marido e mulher, ele diz, olha, se a esposa ainda está viva, contrai novas núpcias, ela e o marido são considerados como adúlteros. Mas se o marido morreu, ela está livre para poder contrair novas núpcias. Claro que a gente sabe que existem as questões que devem ser consideradas os particulares, né? Agora veja o que eu estou querendo dizer com isso. O exemplo é, quando a Bíblia dá o exemplo do casamento, ela quer dizer assim, olha, existe uma obrigação durante toda a sua vida, mas a partir do momento que você morre, desobrigado você está desse compromisso. Quando a Bíblia fala de nós sermos crucificados para o mundo e o mundo para nós, significa que todos os compromissos que tínhamos para com o mundo são rompidos pela cruz. Deixa eu dar um parênteses, deixa eu contextualizar para ficar fácil. Nós temos muitos compromissos. Compromisso com o pecado, compromisso com as ideologias, compromisso com os partidos políticos, compromisso com figuras importantes, compromisso com nossas convicções, mas quando nós chegamos a Cristo, nós morremos para tudo isso. Nós morremos para tudo isso. Estamos desobrigados dessas coisas. Esse é o motivo pelo qual nós não podemos voltar ao jugo de escravidão, do qual Cristo já nos libertou. Por outro lado, o poder que o mundo tinha sobre nós, a força que ele exercia sobre nós, o domínio que ele exercia sobre a nossa vida, também não existe mais. Porque nós não temos compromisso para com ele e ele não tem compromisso para conosco. É por isso que nenhum crente jamais pode dizer, pastor, aliás a gente usa o versículo da forma completamente oposta ao que ela quer dizer, né? A gente fala assim, pastor, eu tento não pecar, mas a carne é fraca. Primeiro que isso é o contrário do que o texto diz lá. Outra hora eu te explico. Mas o que eu quero dizer é que se nós não temos mais força para vencer o mundo e ter vitória sobre ele, isso significa que a cruz não é mais central na nossa vida. Porque quando a cruz é central, nós vencemos o pecado. Nós andamos vitoriosamente pelo mundo. Nós temos lutas, tentações, mas nós podemos vencê-las, porque não somos mais escravos delas. E por quê? Porque nós fomos crucificados para o mundo e o mundo está crucificado para nós. A cruz nos matou com Cristo. Então eu vou concluir. A cruz é central. Eu sei que todos nós gostamos de comprar livros sobre espiritualidade, vida de oração, e essas coisas são todas ótimas, eu não estou falando mal delas. Eu estou dizendo que a cruz não é um acessório, não é uma tatuagem que você faz atrás da orelha ou um pingente que você carrega no peito. A cruz é o elemento central da nossa fé. É lá, e é por causa dela que nós somos impactados pelo amor de Deus. É lá e é por causa dela que nós vencemos o maligno e o mundo. É lá e por causa dela que nós somos unidos como povo de Deus. É lá e por causa dela que nós aprendemos a viver em humildade. É lá e por causa dela que nós vamos vencer as idolatrias desse mundo. E é lá e por causa dela que nós temos motivo e fonte de segurança eterna.
eu vou terminar dizendo para você, nessa noite, vá embora para sua casa olhando para a cruz. Agradeça a Deus por causa do que houve na cruz de Cristo. Para você que talvez ainda não creu nessa mensagem, eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Essa morte foi substitutiva e penal. Ele morreu pagando o preço dos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Todo aquele que crê nisso e recebe pela fé essa mensagem tem a vida eterna, jamais perecerá, porque o Senhor Deus já fez tudo aquilo que você precisava fazer e não conseguiria. Essa é a boa notícia do Evangelho. Eu me glorio na cruz, e somente nela. E eu quero crer que você também fará isso, pelo menos a partir de hoje. Vou orar com você e a gente vai concluir o culto. Oremos. Nosso Deus, nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Somente nela e em nenhum outro lugar. Nossos méritos são insuficientes, nossa religião é insuficiente, nossos sacrifícios são insuficientes, nossa disciplina, nossa força de vontade são insuficientes. Mas o Senhor Jesus Cristo e a sua obra é suficiente. Desprezamos tudo mais. Sábados, circuncisões e qualquer outro tipo de religiosidade. Nós nos apegamos em Cristo e este crucificado. Este cuja palavra do Senhor diz é a base da nossa fé. Base essa que, segundo a tua palavra, também é o poder do Senhor e a sabedoria do Senhor. Nessa noite eu quero lembrar aos meus irmãos e pedir que o Senhor faça isso em seus corações. Que eles e eu possamos sair daqui com essa consciência profunda. Jesus morreu em nosso lugar. E nós não temos mais nenhum outro elemento motivador a não ser esse. E nem precisamos, porque esse é tremendamente impactante o suficiente. Te louvo. Toda honra e toda glória nós depositamos aos pés do Salvador. Aquele que tudo conquistou. Que, como cantamos hoje, nos salvou de uma vez por todas. A esse grande Rei nós tributamos todo o nosso louvor. Se há alguém aqui que não entendeu essa mensagem, a minha oração é que ela não saia daqui do mesmo jeito que entrou. Saia impactada, incomodada, e que o Espírito do Senhor convença o quanto antes essa vida, para que ela experimente a beleza de andar e viver debaixo dos seus cuidados. Em nome de Jesus, amém. Terminamos o culto. Quero pedir para você, se puder, terminar em oração ao Senhor, né? Adorando a Ele, pedindo que Ele te abençoe durante essa semana. Também peço que, se você puder, dê um abraço em alguém, né? Eu sei que você já fez isso, mas se você for fazer obrigado, não precisa também não. Agora, caso você se sinta à vontade, é tão importante, a cruz de Cristo nos uniu. Nós somos uma família, um prédio, um corpo, um edifício, uma nação. Vocês são a minha família. E nós precisamos viver isso de verdade, né?